Não sei se e até quando vou ter garganta para falar, mas eu não queria ficar sem falar, em razão de ser um culto especial, quando Carmen, juntamente comigo e a família, nós prestamos mais um momento de gratidão a Deus por uma vitória alcançada na vida dela. Quinta-feira eu fui tomado por um estado gripal, que agravou-se na sexta, no sábado. Ainda hoje a garganta muito ruim, mas vamos até onde for possível com o socorro de Deus. Amém. Esse é um culto de gratidão a Deus. Esse é um instante em que nós agradecemos por uma vitória alcançada, por uma bênção recebida. E se há uma doença comum a quase toda a raça humana, é a ingratidão. Infelizmente, um dos resultados da transgressão, do choque entre a vontade humana e a vontade de Deus, foi o surgimento que vem se agravando e tornando-se patologicamente social, que é a ingratidão. A nossa natureza, após a queda, parece que recebeu um chip que faz com que gostemos de dar, de receber e não de ofertar. Tanto que o pouco que realizamos, propagamos. Os relatórios são bombásticos. E nesses dias atuais, em razão da influência do sistema, da penetração do sistema nos valores da fé, quase que tornou-se uma idolatria ou um culto o resultado, cultuar resultados. Resultados passaram a ser os fins que justificam os meios. Números justificam quase todos os desmandos que se pode imaginar, feitos em nome da fé e até em nome do próprio Deus. E isso gera no coração do homem os mesmos sentimentos de um coração natural. E vamos assim caminhando dentro desses valores do sistema. Foi Balzac, Honoré de Balzac, que disse: a gratidão é como aqueles licores do Oriente, que só se conservam em vasilhas de ouro, mantém-se pura nas grandes almas e azedo nas pequenas almas. O filósofo Sêneca completa: só os espíritos bem formados são capazes de cultivar a gratidão. E há um ditado popular antigo que diz o seguinte, que os homens estão divididos em 3 categorias: os que calam os favores recebidos, gente que recebe ajuda, gente que recebe favor, mas que fica quieto, calado, não expressa nenhuma gratidão. Alguns até transmitem aquela mensagem de que o que foi feito não foi mais do que obrigação. Os que cobram os favores prestados são pessoas que ajudam, que socorrem, mas que em algum momento da vida vão cobrar. E aqueles que malignamente até se vingam dos favores recebidos. Onde surge a ingratidão? A ingratidão, queridos, ou a gratidão, mas especificando a ingratidão, ela não é fruto de uma cultura, de uma ideologia. Ela está no coração do homem em qualquer lugar do planeta Terra. Na glamurosa Paris, na sofisticada ilha de Manhattan, entre os Zulus na periferia de Durban, ou nos nativos da selva amazônica, em todos os lugares, independentemente de condicionamentos, de educação, de formação, de credo religioso, o coração do homem desenvolveu esta coisa terrível chamada a ingratidão. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1 e verso 21, ele diz assim, que os homens não glorificaram a Deus como Deus, nem lhe deram graças, isso é, perderam o sentido da gratidão.
A frase "não lhe deram graças" é resultado desta mudança de eixo. Sempre que celebro o casamento, eu explico que a originalidade do plano de Deus determinava que eu seria feliz fazendo o outro feliz. A melhor forma de um esposo ser feliz é fazendo a esposa feliz e vice-versa. Mas houve um evento chamado pecado, queda, que arrancou o ser humano desse eixo de altruísmo para um eixo de egoísmo. E eu passei a ser o objetivo inicial. Tanto que a BBC de Londres, um dos maiores complexos de comunicação do mundo, fez um levantamento em todas as línguas e dialetos do planeta Terra para descobrir qual seria a palavra mais pronunciada no planeta. Alguns pensaram deve ser a palavra amor, afinal amor. Outros disseram não, vai ver que é a palavrinha mãe. Quando o resultado saiu foi chocante, porque foi descoberto que em todas as línguas, dialetos, idiomas, culturas do planeta Terra, a palavra mais pronunciada, disparadamente a mais pronunciada, é o pronome pessoal eu. E a segunda mais pronunciada é meu. Isso mostra de onde saímos e para onde fomos, de onde nos arrancou o pecado e para onde nos conduziu. E passamos a construir sociedades, comunidades e até comunidades de fé e até as nossas próprias igrejas, onde prevalece um sentimento de prioridade do ego, do eu, e com isso desaprendemos que fazer o outro feliz é o caminho mais curto para a nossa própria felicidade. Essas coisas é que minaram o sentido da gratidão. O coração humano foi perdendo, e a Bíblia, para quem crê na Bíblia, para quem procura pautar a vida dentro daquilo que a palavra de Deus ensina, para quem luta contra tudo que está aí, para quem, por exemplo, ensina ou quer ensinar filhos a viverem esses valores eternos, não corrosivos da palavra de Deus, ela está cheia de mandamentos sobre a gratidão. Não é um conselho, não é uma sugestão. Paulo diz à igreja em Colossos: sede agradecidos. A igreja em Tessalônica, no sul da Turquia, ele diz: em tudo dai graças. A igreja em Éfeso, que nós vamos visitar agora no mês de maio, lá na Turquia, ele diz assim: dando sempre graças em tudo. A gratidão produz saúde. Ser grato é uma forma de aplicar a terapia de Deus à alma. Quem aprende a ser grato, abre-se para o outro. Quem aprende a ser grato, começa a ver detalhes e a alimentar a alma, não com azedume da queixa, da reclamação, da amargura, com a acidez provocada pelos desencontros da vida, mas aprende, sobretudo, a pacificar o próprio coração em gratidão. Uma das dores mais doídas, se assim posso dizer, que alguém pode sentir, é receber ingratidão por um favor feito. Às vezes você abre a porta de sua casa, traz alguém lá para dentro, ampara, abençoa, investe, ajuda, coloca aquela pessoa no rumo da vida, e quando você menos espera, tem como resposta o tapa dolorido da ingratidão. No entanto, é isso que nós fazemos com Deus todos os dias. E eu já disse aqui, há coisas pequeninas que nós não agradecemos. Como a gente tem uma ideia quantitativa de Deus, e isso é errado, porque a ideia da grandeza de Deus é qualitativa, tanto que ele inteirinho coube em Jesus de Nazaré, tanto que ele inteirinho cabe no coração de uma criança, tanto que ele inteirinho cabe no coração de um homem e de uma mulher que creem com humildade, sinceridade e verdade. Então não é a questão de uma grandeza quantitativa, linear, mensurável, mas de uma grandeza qualitativa, de um caráter inimitável como o dele. E há coisas pequenas
pelas quais desaprendemos a agradecer. Eu, caladinho, sempre agradeço a Deus, sabe por quê? Pelo paladar. Um comilão como eu tinha que agradecer pelo paladar. Porque você já se pensou sem paladar? Um prato lindo na mesa, um bobó de camarão, al dente, uma picanha. Aí você corta, dá aquela garfada, mete na boca e não sente nada. É a mesma coisa que abastecer um carro. É chegar lá em Jorge e dizer: enche o tanque do meu carro. Se não fosse o paladar, qual a graça de um tempero, de uma comida? Mas a gente agradece pelo paladar. Agora, não tem para vender por aí, não. O olfato. Quando eu era criança que vinha da escola, na nossa casa havia um jardim grande e eu precisava atravessar. Eu sentia no portão do jardim o cheirinho da comida que minha mãe fazia. E pelo cheiro eu identificava o prato. Eu dizia: hoje é isso, hoje é aquilo. Agora imagine o indivíduo que perde o olfato. Qualquer um dos sentidos. O sistema nos ensinou a valorizar grife. Tem uma cidadezinha no interior do Rio de Janeiro chamada Vilar dos Teles, cuja economia é baseada na produção de falsificação de grife. Você pode comprar 50 metros de jeans, levar para uma costureira, mandar fazer e botar 50 etiquetas, Pierre Cardin, Gucci, Calvin Klein, fabrica tudo em Vilar dos Teles. E o consumista, anestesiado pela ilusão, ele vai e paga caro. Aprendemos a agradecer por marcas. Aprendemos a agradecer por coisas supérfluas. As coisas essenciais que nós temos dadas de forma graciosa por Deus, e eu citei 2 exemplos, o paladar e o olfato, mas há muitos. E eu conversava com um médico amigo, ele dizia: de nada adiantaria o poder articulador de uma mão se não fosse a sensibilidade. Sejamos gratos, queridos. Uma das coisas que mais dói num pai e numa mãe é a ingratidão de um filho. É quase que o pronunciar daquela frase terrível: o senhor não fez mais do que sua obrigação. A gratidão desarma. A gratidão, ela abre o coração. E as coisas pelas quais devemos ser gratos são as coisas mais simples que Deus nos oferece. Recentemente pregou aqui o reverendo Carlos Alberto, médico, cirurgião, durante 30 anos professor na Faculdade de Medicina da Universidade Federal do seu estado. E Beto deu aqui um exemplo extraordinário. Beto disse: pegue todos os componentes químicos de uma lágrima, todos, junte tudo, mas você não tem uma lágrima. O que não crê tem a ilusão de que planta, rega e nasce. Ele não tem a percepção de que plantando, regando e nascendo, se não houver a doação, a dádiva da vida, apenas as reações químicas ali estarão, mas vida não acontece. Vida é dom de Deus. Sejamos gratos a Deus por essas coisas, amados irmãos. O texto que foi lido fala de 10 indivíduos que tinham a mais terrível enfermidade daqueles dias. Ser leproso era ser estigmatizado, segregado, rejeitado pela sociedade, pela religião, por todas as leis. E de repente, não um, mas 10 aparecem diante de Jesus. Ele então dá uma orientação, uma ordem, manda que eles se apresentem a um sacerdote, e eles vão. E eu acho extraordinário o trecho, porque diz assim: enquanto iam, enquanto andavam, não foi na hora que chegaram lá,
não foi a presença do sacerdote, mas enquanto iam, porque esse enquanto iam mostra a dinâmica da obediência. Enquanto obedeciam, enquanto aplicavam a palavra do Senhor, enquanto havia um movimento da caminhada, perceberam os curados. E eu estava ali sentado pensando isso. Jesus de Nazaré nunca foi teórico. Jesus nunca disse: vamos parar aqui, porque hoje eu vou dar uma aula sobre perdão. Ele perdoava. Ou então, você nunca ouviu Jesus dizer assim: segunda-feira ou sábado, às 4:30 da tarde, todo mundo debaixo daquela figueira que nós já conhecemos, porque eu vou dar uma aula sobre o amor. Não, ele amava, porque a vida era desenvolvida no caminho da existência, no dia a dia. À medida que as necessidades surgiam, ele agia, mostrando que quando religiosidade se transforma numa relação de teorias, de postulados teológicos, filosóficos, ela murcha, ela seca, ela afasta, ela não produz vida, ao contrário, ela mata. Mas quando os seus ensinamentos são encarnados, vividos, transformados em gestos, a vida começa a surgir. Foi C.S. Lewis, que ficou conhecido do mundo com as Crônicas de Nárnia, e eu trouxe a Recife em 2004, o Dr. James Houston. Pablo e Jair eram alunos do seminário quando eu trouxe o Dr. Houston. O Dr. Houston era pró-reitor acadêmico da Universidade de Oxford, na Inglaterra. E um dia, jantando comigo e Carmen, ele nos contou que tinha encontros semanais com C.S. Lewis. Eles toda sexta-feira sentavam juntos. E C.S. Lewis, um dos gênios, o maior intelectual da Inglaterra no século XX, ele disse o seguinte: é fácil falar de perdão até aparecer alguém para a gente perdoar. É fácil falar de gratidão, difícil é ser grato. É fácil pregar, o difícil é encarnar o que se prega. É fácil falar, o difícil é esse verbo se tornar vida na nossa vida. E o que o texto nos ensina é isso. Primeiro, muitos são abençoados, mas poucos são agradecidos. 10 foram curados, só um voltou. Há pessoas que, quando estão em aperto, tornam-se assíduas no culto. Tem gente que, quando começa a vir quarta, domingo, domingo e quarta, quarta e domingo, eu comento com o Carmen e digo que ele está passando aperreio. Pode ter certeza. Não demora muito, a notícia chega. Crise na família, problema no comércio, diagnóstico terrível. Aí Deus vem e abençoa, ou cura, ou dá uma solução, e aí o indivíduo some. Fulano nunca mais foi. Eu digo: é porque está bem. Infelizmente é assim. Somos assim. Nós temos um filho que mora no Canadá. De vez em quando ele passa um mês ou mais sem dar notícia. Aí Carmen diz: Pablo nunca mais deu notícia. Eu digo: é porque está bem. Tenha certeza disso. Quando tiver um aperreio, chega de olho fechado. Somos assim. Poucas pessoas sabem fazer o que esse moço fez. Só um voltou, só um teve a revelação. Porque também isso não é uma questão de lógica, é de revelação, de que algo extraordinário havia acontecido ali. E ele volta, e ele agradece. E até Deus se sente bem com quem é grato. Até Deus gosta de gente que sabe ser grata, porque a ingratidão machuca. Em segundo lugar, a gratidão é a memória do coração. É possível que os outros 9 que não voltaram tenham ido embora e nunca mais tenham lembrado de Jesus, mas esse um que foi grato voltou.
Porque, como diz Dom Paulo, a gratidão é a memória do coração. Não digas, pois, no teu coração: a minha força, o meu poder, o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, lembra-te do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te deu força para adquirires a riqueza, para confirmar a aliança que sob juramento fez um dia com os teus pais. Então, quem é grato tem memória. Quem é grato nunca mais esquece. Vocês conhecem o pastor Joãozinho lá de Porto Alegre, pequenininho, barulhento. Eu digo a ele: se você fosse grande, ninguém aguentava. Porque deste tamanho, é barulhento. Brinco muito com o João, mas enquanto eu respirar, se João precisar de mim, o meu braço vai estar estendido por gratidão. Por quê? Porque amparou-me, socorreu-me numa hora de profunda necessidade na minha vida. Nós conhecemos uma pessoa, eu e Carmen, que em um momento da nossa vida chegou junto, literalmente calado, não era de propagar nada, chegou junto e eu implantei no coração uma decisão de gratidão. Depois me causou decepções, e Carmen dizia: não sei como você consegue perdoar fulano, mas o que prevaleceu para a minha saúde foi a gratidão e não a amargura. A gratidão é a memória do coração. Também Deus avalia as nossas atitudes de gratidão. Olha o que Jesus diz: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Há uma avaliação. Não houve porventura quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? Infelizmente, a quantidade de ingratos é muito maior do que a de gratos. E finalmente a gratidão abre caminho. Eu estou acelerando porque tem uma fogueira aqui na garganta. A gratidão abre caminho, destrava, desobstrui, para que mais bênçãos de Deus venham sobre a nossa vida. Ser agradecido é abrir o caminho para que o Senhor continue abençoando. Ser agradecido é gerar saúde, saúde emocional. Você duvida? Converse com o Técio, que é neuropsicólogo. Converse ali com o Pablo, que é médico, com o Vicente, que é psiquiatra. Pergunte a eles o valor da saúde promovida pela gratidão. Quem vive de amargura, ainda que esteja vivo, está morto. Quem vive de amargura é zumbi caminhando pela terra. Quem vive de amargura começa a empedernir o coração, a ter decodificações da vida que são sempre malignas, mas aqueles que pela fé vencem a amargura com atitude de gratidão começam a esbanjar saúde, a esbanjar vida. E sinceramente, olha aqui para mim, tem coisa pior do que andar com ingrato? Como é ruim. E agora eu lhe pergunto: tem coisa melhor do que andar com quem é grato? Tem gente que é tão grata que até abusa, mas é melhor. São pessoas que têm no coração a gratidão instalada. E o que nós estamos fazendo hoje, eu, Carmen, a família, é agradecer publicamente a Deus pela bênção concedida a ela pela conclusão do seu curso. Esse mês de fevereiro foi um mês rico para a nossa família. Ariel completou 13 anos. Quando eu brinco agora, ele diz: papai, não sou mais criança, sou adolescente. Tá bom, vamos por aí. Completamos mais um ano de casamento. E eu já disse aqui a vocês que Carmen é uma dádiva de Deus para a minha vida. Quem definiu Carmen na minha vida, porque me conheceu antes profundamente, foi o pastor Caio Fábio, meu amigo há 32 anos. E Caio diz assim: Carmen é o eixo da vida dele. E é mesmo, porque antes de Carmen qualquer eixo era eixo. Tanto fazia eu estar aqui como a 10 mil quilômetros daqui no outro dia.
Então, nós temos muito para agradecer a Deus. Quero dizer a vocês que todos os meus exames deram normais. Então, eu já estou no 6º ano da minha cirurgia. Hoje vou batizar o neto da minha endocrinologista, Nida, que já deve estar por aí, né? Doutora Eronilda, ela é minha médica de Dom Paulo. E ela disse que um dia olhou para o altar, estávamos eu e Dom Paulo, ela disse: meu Deus. Porque eu acho que nós somos o suprassumo da rebeldia. Doutor Guilherme Lima, eu vi Raquel, Guilherme talvez esteja por aí, ali foi quem me operou, meu cirurgião. Estou no 6º ano, sou feliz e grato a Deus por essas mãos habilidosas desse menino ainda, um jovem, mas de uma competência extraordinária, está aqui. Amanhã eu vou a um oncologista, levando todos os meus exames, e já vou com o coração em festa, agradecendo a Deus tanta bênção. Todos vocês têm motivos para serem gratos a Deus. Sabe o que é que importa? É onde você vai focar. Se você focar no que não recebeu da vida, você vai ser queixoso, queixosa a vida inteira. Aí não tem quem aguente. Se você focar no que Deus já lhe deu, eu tenho certeza, só para ser simplório, que vocês todos já tomaram café hoje de manhã, daqui a pouco vão comer além do necessário, à noite vão jantar, antes de dormir, se brincar, ainda comem uma pizza. Está todo mundo vestido. Mas nós queremos, em razão de uma mídia que enfatiza o que não se tem, focar o coração no que falta e não naquilo que já temos. Portanto, é com alegria que eu e Carmen e a família, nós nos unimos a todos vocês para nessa manhã prestar ao nosso Deus um culto verdadeiro, em espírito e em verdade, que expresse a nossa mais profunda gratidão. E por isso eu digo a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Amém. Quantos de vocês têm motivos Quantos de vocês têm motivos para agradecer a Deus hoje de manhã? Fique em pé. Está vendo? Amém, queridos. É isso. Às vezes a vista fica embaçada. Um dia eu encontrei minha mãe meio para baixo, ela já com 90 anos de idade. E eu perguntei: escuta, mãe, o que é que está havendo? E ela olhou para mim e disse: estou abusada porque estou cansada. Eu digo: escute, já olhou para trás para agradecer 90 anos de vida? Ela faleceu no dia 31 de dezembro de 1996. No dia anterior eu fui com Carmen visitá-la no hospital, e os irmãos estavam ali, a família, e ela, muito inteligente, olhou para mim e disse: tem alguma coisa errada. Eu disse: por quê? Ela disse: porque vocês todos aqui, eu não estou bem. E lá para as tantas, na conversa, disse: olha, meu filho, no culto fúnebre meu, você vai ler tal texto, vai falar sobre isso, vai cantar tais louvores. Com o rosto pacificado, a essa altura, prenha de gratidão. E no dia seguinte, fechou os olhos e foi para casa. Então, eu disse aqui recentemente que o puro parece bobo, mas é sábio. O esperto parece sábio, mas é um tolo. Por isso que a palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Nós vamos cantar um louvor. Logo em seguida, vamos orar por todos os motivos de gratidão
e pedindo a Deus que nos ensine também a agradecer pelo que não entendemos, pelo que ainda não chegou, pelo que ainda não recebemos, porque essa gratidão antecipada, essa é que alegra o Pai. São os atrevidos da fé. Abraão, quase 3.000 anos antes, agradeceu pelo Senhor Jesus. Esses são aqueles que fazem gozo do coração de Deus. Senhor, eu não estou vendo solução, não estou vendo porta aberta, não sei como vai ser, não sei quando vai ser, mas tem uma coisa, até o inferno vai ouvir: eu já te agradeço.